Nesse vídeo, a gente vai criar uma landing page simples dentro do Figma. Oi, eu sou a Lari Tedeschi e seja muito bem-vindo e bem-vinda à Pan-Americana. Então, para a gente iniciar o nosso projeto de landing page no Figma, eu já estou com todos os meus elementos aqui dentro, as fontes, os textos e as imagens que eu vou utilizar e também as cores aqui para o meu projeto. Então, vamos começar a estruturar essa landing page. Lembrando que essa estrutura pode ser adaptada a qualquer tipo de site que você quiser criar. Não somente uma landing page, que é uma página única, mas também a sites com diversas outras páginas. Então, para isso, vou pegar a minha ferramenta de frame aqui em cima, vou criar um novo frame e eu vou colocar aqui a largura de 1920. Vou chamar esse frame aqui de LP, que vai ser a minha landing page. E a altura, ela vai ser variável, né? Então vai depender do número de sessões que a gente vai ter. Agora eu vou adicionar um grid para nos ajudar a estruturar esse projeto. Então vou vir aqui em Layout Grid, vou clicar em mais. E o grid que eu vou estar utilizando vai ser um grid de colunas. Vou colocar 12 colunas e vou colocar uma margem de 390. Vai ser assim o meu grid. Eu vou só diminuir um pouquinho a opacidade, vou colocar 5% para ficar mais clarinho e perfeito. Então a próxima coisa que eu vou fazer é adicionar um próximo frame aqui dentro também, que vai ser a minha seção 1. E daí depois a gente vai duplicando essa seção 1 para adaptar para as outras seções. Então vou clicar aqui nesse frame que a gente acabou de criar e vou renomear ele para seção 1. E agora eu vou ativar o Auto Layout em ambos os frames. Então, tanto na seção 1 quanto na minha LP, que vai ser o frame que vai juntar todas essas seções. Então, vou selecionar primeiro a LP e vou adicionar o Auto Layout. E já deu para ver que esse frame se adaptou ao layout que está dentro, né? Então, a esse frame aqui, porque ele estava com uma medida. Então, agora eu vou voltar ao tamanho normal da minha LP aqui. Então, eu vou deixar ela fixa mesmo e vou voltar aqui para 1920. E aqui em Auto Layout eu vou deixar tudo zerado, porque eu quero que a minha seção encoste em todo o meu frame principal, em toda a LP. Então, não é para ter nenhuma margem em volta. Então, eu vou deixar espaçamento 0 também, porque as seções vão estar bem encostadinhas, não vai ter nenhum espaçamento entre elas. E as margens, lateral direita, lateral esquerda e superior e inferior, vai ser 0 também. Ó, então vejam que agora a minha seção 1 tem exatamente o mesmo tamanho da minha LP. E agora eu vou adicionar o Auto Layout na minha seção 1. Então eu vou selecionar ela, vou clicar aqui em mais em Auto Layout. E aqui na minha seção 1 a gente vai configurar essas características aqui de margem e espaçamento. Mas por enquanto eu vou deixar assim. Só vou mudar a lateral direita e esquerda, que eu vou adaptar a essa margem de 390 que a gente colocou aqui. Então a gente adicionou nosso grid que tem essa margem de 390. Eu já vou adicionar aqui também 390. Então qualquer elemento que a gente jogar aqui dentro da minha seção 1 vai respeitar essa margem, ou seja, vai encostar exatamente aqui. Então não vai ter nenhum elemento que vai passar, né, para lá ou para cá, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então vamos fazer um teste. Vou pegar a imagem que eu vou estar trabalhando aqui na minha landing page e vou jogar ela aqui, ó. Reparem na minha barra lateral esquerda. Quando eu coloco o elemento aqui, ele já aparece que vai entrar dentro da seção 1 mesmo, que é onde eu quero que entre. Caso entre, né, por exemplo, na minha LP aqui, e não na minha seção 1, é só clicar na imagem e arrastar aqui para dentro da seção 1. Então vejam que essa imagem entrou e ela já está alinhada aqui à esquerda, então tá bem certinho onde a gente quer. Por enquanto eu vou tirar e vou adicionar agora outros 2 frames dentro dessa minha seção. Vou criar um frame qualquer aqui e vou jogar aqui dentro da minha seção 1. Então aqui eu vou colocar o meu conteúdo e vou duplicar. Então vou dar um Ctrl D para ter uma outra parte ali que vai ser a minha imagem, né? Então eu vou trabalhar dessa forma. Eu vou trabalhar com essas duas partes dentro da minha seção, a parte do conteúdo e a parte da imagem. E depois a gente vai adaptando, caso a gente queira, por exemplo, ao invés de 2 partes dentro da seção, se a gente quiser 3, ou se a gente quiser só 1, a gente vai adaptando a partir dessa principal. Eu também vou adicionar um Auto Layout nesses 2 frames de conteúdo. Vou só trocar o nome aqui da segunda, eu vou trocar para imagem. Na verdade, eu vou colocar conteúdo 1 e conteúdo 2. Pode ser que não seja uma imagem também, né? Pode ser que seja outros elementos. Então, vou deixar conteúdo 1, conteúdo 2. Vou selecionar os 2. Também vou aplicar o Auto Layout. Opa, só que eu tenho que aplicar o Auto Layout com eles separados. Então, vou voltar aqui, ó. Selecionar o 1, aplico o Auto Layout. Selecionar o 2 e aplico o Auto Layout. E agora, com as duas selecionadas, eu vou vir aqui, ó, onde está a Hug. E eu vou deixar ambas Fill, ou seja, as duas vão tentar preencher o container em que elas estão, ou seja, a seção 1. Dessa forma, uma vai ocupar 50% do espaço e a outra 50% do espaço. Então, olha só, elas se adaptaram e estão ocupando 50%, 50%, menos aquele espaçozinho que é a margem que a gente colocou aqui, tá? A gente pode deixar no 0. Aqui, ó, no caso, eu estou alterando o auto layout dessas duas seções aqui que eu selecionei, do conteúdo 1 e do conteúdo 2. Mas essa margem aqui é a margem que a gente colocou na seção 1. Então, posso mudar aqui, ó.
Agora sim. Então, dentro da minha seção, tem o conteúdo 1, conteúdo 2. E agora eu vou começar a preencher com os conteúdos. Então, eu vou puxar aqui a minha imagem vai ficar desse lado aqui, ó. Vou jogar ela aqui. E aqui eu coloquei a logo. Então, desse lado eu quero que fique a logo e os textos para baixo. Então, eu vou jogar o texto aqui, ó. Não entrou para dentro automaticamente do meu frame. Isso geralmente acontece quando o elemento que eu tô tentando colocar dentro de um frame é maior que esse frame. Então agora, para resolver isso, é só vir aqui, ó, e puxar, arrastar aqui para dentro, ó, conteúdo 1. Eu não tô vendo mais, né, a logo que eu coloquei. Por quê? Esse frame de conteúdo 1 tá indo para direita, olha só, a flechinha tá para direita, né, na horizontal. Eu quero que fique na vertical esse layout. Então, ó, cliquei aqui e já alterou. Agora eu já tô conseguindo ver a minha logo aqui. Só que eu quero que ela fique em cima. Então, eu vou clicar nela aqui e com a flechinha do teclado vou jogar ela para cima. Perfeito. Agora, eu vou só configurar a minha seção. Então, pegar a minha seção 1, porque eu quero que ela fique centralizada assim, ó. Então, agora eu já centralizei esse texto com essa imagem. E agora eu vou poder configurar na minha seção 1 a margem superior e inferior. Então, eu posso aumentar aqui um pouco também. Acho que eu vou colocar 80. E falta adicionar um botão aqui. Então, eu vou criar aqui do zero. Posso reaproveitar esse texto aqui, ó. Vou pressionar o Alt, vou puxar e vou escrever aqui. Clique aqui para saber mais. Vou deixar esse texto com a largura automática, vou diminuir ele, vou colocar 21. E agora vou clicar em Shift A para adicionar o Auto Layout. E agora ele está num frame com Auto Layout, vou renomear aqui para botão, que vai ser o botão que a gente vai clicar. E agora eu vou configurar ele, então eu vou colocar um fio. Eu vou colocar um efeito de gradiente aqui. Então, vindo do rosa para esse laranja, que é a identidade visual aqui. Posso configurar o espaçamento também. Vou aumentar o espaçamento lateral direito e esquerdo. E superior e inferior também. Esse texto tá no preto, mas eu vou deixar no branco, que eu acho que vai trazer maior contraste. E vou deixar ele também com um peso maior. Deixar no bold. E vou arredondar um pouquinho as bordas aqui, ó. Vou deixar todo arredondado. Então pronto, criei o meu botão. E como ele tá com Auto Layout, se eu trocar, por exemplo, o texto, ó, ele vai se adaptar a esse tamanho. Então, perfeito. Vou adicionar aqui. E é isso. Olhando aqui, eu achei que ficou muito grande. Então, vou diminuir um pouquinho. Vou colocar 15 aqui. E vou aumentar esse espaçamento, né? Então, vou selecionar o meu frame de conteúdo 1, que tá com espaçamento 0. Vou aumentar para 20, ó. Agora ficou melhor essa disposição entre os elementos. Então, perfeito. Criei a minha primeira seção. Eu vou aumentar um pouquinho essa logo. E agora eu só vou adicionar aqui, na verdade, na minha seção 1, vou adicionar uma cor. E eu vou colocar uma das cores da nossa paleta aqui, que é esse cinzinha claro. Ó, vejam que o nosso conteúdo 1 e o conteúdo 2 estão com preenchimento, então vou selecionar os dois e vou tirar. Tá pronta a nossa seção 1. Então agora a gente pode duplicar essa seção aqui para usar como base para as próximas. Então vou clicar na seção 1, que tá aqui, vou dar um Ctrl D. Então ela já duplicou aqui. Para essa próxima seção, eu vou fazer uma seção que tem 3 informações. Então eu vou pegar aqui, já vou excluir esse aqui, vou usar meu conteúdo 1 como base e vou, ó, duplicar e duplicar de novo. Vejam que ele já se adaptou. Não se adaptou 100%, porque os textos aqui não estão bem configurados, porque eles precisam estar, ó, eles estão com um tamanho fixo. Eles precisam estar no fio. Então, se eles estão no fio, significa que eles vão preencher o container em que eles estão, o tamanho desse container, independente de qual tamanho ele seja. Então, vou trocar aqui para fio, ó. E eles já se adaptaram. E agora eu só vou trocar o conteúdo para o conteúdo que eu quero aqui. Nesse caso, eu vou tirar aqui, ó, e vou jogar essas 3 informações que eu quero aqui, ó, e elas estão ali. Vou deixar centralizadas e esse meu conteúdo 1 vai ficar todo centralizado, ó, então já centralizou. Vou excluir esses dois para usar esse aqui como base, que agora eu já coloquei os conteúdos ali, ó, e vou duplicar de novo. E para que a gente consiga enxergar, né, como tá branco, eu vou pegar a minha seção 2 e ao invés de deixar esse preenchimento, eu vou preencher com o gradiente. Vou colocar o gradiente. Já deu para enxergar melhor essa seção. E agora eu vou trocar esse conteúdo aqui. Vou excluir e vou colocar esse daqui aqui
Vejam que eu tô jogando eles de qualquer forma, né? Por exemplo, aqui fora eles não estão especificamente com o espaçamento certo, mas a partir do momento que eu jogo dentro de um frame que está configurado com auto layout, ele já se adapta, porque o layout ali é automático, né? Então, veja que criei uma sessão aqui super rápida, com base nas configurações que a gente já fez para a sessão 1. Para a próxima sessão, vai ser o mesmo esquema dessa primeira. Então, vai ser um conteúdo e uma imagem. Então, eu já vou duplicar a própria primeira sessão aqui, vou dar um Ctrl D e vou jogar com a flechinha do teclado para baixo, ó. Então agora, vou só trocar o conteúdo aqui. Então vou colocar aqui. E nesse caso aqui, eu vou centralizar, nesse conteúdo 2, ó, eu vou centralizar, para ele ficar centralizado certinho. Aqui também dá para fazer isso. E agora eu vou jogar esse conteúdo aqui. Então vou excluir esse e jogar esse aqui. Perfeito. E agora, vou dar um Ctrl D para minha próxima sessão, mas nesse caso eu quero inverter, quero que a imagem fique do outro lado. Então, vou selecionar o meu conteúdo 1 e com a flechinha do teclado vou jogar para lá, ó. Ele já joga automático. Então, agora posso tirar essa imagem, jogar essa aqui. E aqui tirar esses textos e jogar esses aqui. Aqui nesse caso, essa imagem não ficou exatamente na posição que eu quero. Por quê? Porque ela vai estar respeitando exatamente o tamanho dela aqui, né? Então, tanto de margem aqui que a gente colocou. Mas e se eu quiser ultrapassar um pouquinho essa margem, né? Como que eu faço? Deixa eu ligar o meu grid para nos ajudar a guiar aqui. Ó, então eu queria que ela chegasse um pouquinho mais para lá. Como que eu faço aqui? Eu vou selecionar a minha imagem e vou clicar aqui nesse ícone aqui, ó. Absolute Position. Para que eu possa mover ela. Então, ela não vai estar mais respeitando o auto layout. Só que, ó, ela tá dentro desse frame, né? Então, como que eu posso fazer para que não corte aqui? Posso selecionar esse frame aqui e onde está aqui, ó, Clip Content, eu vou tirar. Então, agora, ó, se eu mover a minha imagem aqui, ó, eu consigo mexer ela tranquilamente, que ela ainda vai estar obedecendo, né, querendo ou não, esse auto layout. E agora eu consigo posicionar de forma manual. Então, sempre que tiver alguma imagem que não ficou tão boa ali, você pode clicar ali em Absolute Position para mover manualmente. E finalizamos a nossa landing page simples aqui dentro do Figma. Então, utilizando essa estrutura, a gente consegue criar vários tipos de sessões, né? A nossa criatividade realmente é o limite e a gente pode adaptar para qualquer tipo de projeto, qualquer identidade visual, qualquer marca que a gente estiver utilizando. E como eu falei no início do vídeo, também a gente consegue fazer não só uma landing page, mas também um projeto de site mais complexo com diversas outras páginas. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de acessar o site da Pan-Americana para conhecer nossos cursos mais avançados de design e Figma. E já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no nosso canal.